Olá, tudo bom? Como é que estamos? Vamos continuar? Vamos tocar nosso barco? Vamos continuar nossa caminhada acadêmica? Isso é o mais importante para a gente que busca o crescimento humano, pois a elevação acadêmica ocorre a partir da pesquisa, da leitura e das reflexões que podemos ter ao longo da nossa vida. Bem, vamos agora para a nossa terceira aula sobre a história da educação e vamos para a parte 2 sobre a questão da educação na Idade Média. Na aula anterior, nós estudamos um pouco sobre a questão da origem e das bases do nascimento da Idade Média. E nós fizemos uma reflexão sobre a questão do cristianismo, onde nós começamos a fazer todo um relato da origem do cristianismo, da instalação no Império Romano e da expansão do cristianismo até chegar ao momento que o imperador Constantino transforma o cristianismo em uma religião oficial do Estado e aí passa a ser a religião do Império Romano. Ok, aí está a base da implantação do cristianismo. Bem, vejam só, agora o cristianismo tornando a religião oficial do Estado romano e do Império Romano, nós vamos ter a cristandade, instalada em todo o Império Romano. E quando eu falo de cristandade, eu estou falando do princípio fundamental do conhecimento fundamentado na fé. Vamos lá. Até então, na Grécia Antiga, nós estávamos observando, e vocês observaram nos seus estudos, também conosco, lá no nosso módulo, sobre a metodologia da pesquisa científica, onde vocês viram o nascimento das ciências na Grécia Antiga, ok? Beleza. Vocês também viram no nosso primeiro vídeo sobre a história da educação lá na Grécia Antiga, vocês viram já o início da organização da educação com os sofistas, com Sócrates, com Platão, com Aristóteles, não é isso? E também é importante salientar lá com Aristóteles a discussão que Aristóteles traz sobre a educação, porque Aristóteles ele já traz já uma base científica muito fundamental, não é isso? E ele vem falar da conduta de como deve ser e como deve haver a base educacional. E aí ele vai até propor a criação de um compêndio escolar, de um compêndio acadêmico que contenha as normas e as regras de como se deve educar e como se deve dar a base da educação das crianças. E isso será de suma importância para as bases da educação. Não é isso? E quando eu estou fazendo menção a esse pensamento aristotélico, porque isso vai vir um pouco agora à frente na nossa aula de hoje, sobre a escolástica, que é a educação apresentada já na Idade Média. Entendendo? Então, assim, essa divisão temporal de antiguidade, Idade Média e Idade Moderna é uma divisão temporal para a gente poder entender os momentos históricos. Porém, são momentos históricos fundamentais para a gente poder verificar o desenvolvimento e a mentalidade humana, ao longo dos tempos. Então, assim, as ciências que nós tínhamos, as ciências que vinham nascendo na antiguidade, quando chega na Idade Média, há uma parada, ou seja, ela não trava, mas agora vai ter um novo momento da história da humanidade em que o conhecimento ele vai ter uma outra interpretação. A interpretação do conhecimento agora é a partir da luz da fé. Ou seja, lembra do pensamento de Platão, que é o pensamento platônico, que ele falava que o conhecimento é a iluminação? Ou seja, o homem, a ascensão humana é a luz do conhecimento? Ótimo, isso é Platão. Agora, essa luz do conhecimento já vai ser dita já por um filósofo da Igreja Católica, que será Santo Agostinho. Santo Agostinho vai beber a filosofia
vai ler, né, os livros, né, as produções, né, de Platão, e vai pegar o pensamento platônico e vai introduzir, né, na Idade Média dentro da Igreja Católica. Eu falei para vocês que os livros, os acervos, as produções científicas e acadêmicas que ocorreram na Antiguidade, elas vieram para a Idade Média e ficou de posse da Igreja Católica nos mosteiros. Ou seja, a Igreja Católica passou a absorver, a ser a guarda dos registros científicos de tudo que se tinha produzido na época. Lembram vocês também que eu falei sobre a questão do Império Romano, da sua expansão e do seu poder. Então, se toda aquela parte de ciência que foi encontrada na expansão do Império Romano acabou sendo guardado pela Igreja Católica, principalmente pelos mosteiros. Ou seja, é o que nós chamamos de educação monástica, ou o que posteriormente nós vamos chamar de patrística, que é a educação dos padres, e que daí vai nascer uma filosofia de educação chamada de escolástica, ou a escola dos padres, a escola da igreja. E aí nós vamos ter pela primeira vez a utilização da palavra escola. Escola como um espaço de formação e de instrução, de observância da lei e da norma educacional. Porém, nessa época é de suma importância que fique bem fixado em vocês que a ciência, não é que a ciência termina, não é que a ciência se encerra, não é que na Idade Média não tem nada de ciência. Porém, nessa época, não é isso? O conhecimento é dado a partir da interpretação de Santo Agostinho, a partir da leitura, não é isso? De Platão, e que ele vai pegar a filosofia de Platão e vai cristianizar, porque Platão está em outro tempo. Platão está lá atrás, 4 séculos antes de Cristo. Eu estou depois de 400, eu estou aqui, já 500 anos depois, praticamente. Eu estou falando agora da instituição de um outro tempo histórico, mas que nesse momento a religião ela vai gerir o pensamento e o comportamento humano. Logo, quem é o conhecimento é Deus. É Deus que permite o conhecer humano. Então, quem está na frente? É a fé ou a razão? É a razão ou a fé? Quem dita o conhecimento? É Deus, através dos seus representantes na terra, que é o Papa, o Cardeal, Bispo, Arcebispo e Padre? Ou o homem comum, o professor, é o cidadão? Ou é a ciência que vai trazer a luz do saber? Ou será a iluminação divina? Olha, nós estamos agora na chamada cristandade. Então, haverá uma grande influência no pensamento humano a partir das orientações e doutrina. Ou seja, nós vamos entrar agora na fase do que é o conhecimento doutrinário. Bem, não é difícil a gente poder entender isso, mas é importante que fique bem fixado na nossa mente que a Idade Média, que alguns chamam de obscurantismo, é justamente por isso, porque agora quem nos dá a luz do saber, segundo a teoria da época, seria a partir de Deus. Deus é a iluminação do conhecimento humano. Ou seja, é Deus que ilumina o nosso saber. Então a ciência, ou seja, por exemplo, da antropologia, que é a ciência do homem, não é? Ou seja, ela fica um pouquinho de lado, não tem agora teologia, ou seja, a concepção de Deus. Então, nós vamos ter agora a discussão antropocêntrica. Deus, o homem como centro de todas as coisas, fica afastada, né, o homem como centro, e agora quem está no centro das coisas é Deus. Eu chamo de teocentrismo. Teocentrismo, ou seja, Deus no centro de todas as coisas. Bem, mas professor Márcio, mas Deus não está entre nós até hoje? Sim, meu filho. Eu estou falando no campo da educação, no campo das ciências. Só para você ter noção, toda e qualquer forma de aprendizado de conhecimento tinha que passar pelo crivo da igreja.
Se a igreja dissesse que aquilo é da vontade de Deus, é possível. Se disser que não é da vontade de Deus, não é possível. Então, nós vamos ter um conflito muito grande nessa época, porque as pessoas não podem exatamente expressar o seu pensamento, o seu entendimento. Isso é nas artes, na música, na ciência, na literatura, porque só pode ser expressado, não é, o sentimento advindo do campo espiritual. É um momento em que o espiritualismo está muito evidenciado. Então, assim, a Idade Média, para a ciência, será obscura. E aí nós teremos uma grande dificuldade do desenvolvimento científico ocorrer na Idade Média. Mas isso não quer dizer que não ocorreu ciência na Idade Média. Ocorreu, mas para ter ciência, para fazer ciência, tem que ser escondido da luz da igreja. Porque a razão, ela fica empobrecida a partir da concepção de fé. Ou seja, o homem não pode fazer nada, não pode pesquisar, não pode fazer leituras, porque tudo tem que ser uma transmissão de Deus através dos seus servos. Quem é? O Papa, o Cardeal, o Bispo, o Arcebispo e o Padre. E aí nós vamos ter um momento em que o obscurantismo do pensamento será muito evidenciado. Então as pessoas não podem ter acesso nem à Bíblia para ler a Bíblia. E quem lê a Bíblia é o padre, e na igreja que ele faz o sermão para você poder entender o que ele está falando. Então Deus fala com o padre e o padre fala com a população, com os seus servos. Entendendo? E além disso, havia um grande temor na época, porque foi instalado na concepção das pessoas um Deus todo-poderoso, um Deus poderoso e opressor. Não um Deus pai, um Deus irmão, um Deus companheiro, um Deus amigo, não. Um Deus opressor, um Deus ali, ó, rígido. Então a ciência ela fica ofuscada. Por isso nós chamamos de a questão antropocêntrica, ela fica afastada, e nós teremos no centro a questão teocêntrica. Então, assim, veja como seria a educação patrística. Seria a doutrinação para a cristandade, a doutrinação pela fé, ou seja, a fé acima da razão. E assim nós vamos ter a base da educação, que será gerida pelos padres, pelas escolas religiosas, chamada de escolástica, que é a filosofia patrística. Um abraço especial do professor Márcio. Até o nosso próximo encontro.